A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um boletim ou condensado doutrinário semanal. Como não podia deixar de ser, são verdades divinas entregue e exposta a nós, aos teus filhos, por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. Quando perguntava Jesus, Mestre, onde está o reino do céu? Ele simplesmente respondia, o reino de Deus, ou do céu, está dentro de cada um e não virá com mostras exteriores. Dizia isso ele porque sabia e sabe que o reino de Deus são virtudes divinas acumuladas e desabrochadas que nós temos em potencial, para ir desabrochando através do processo de encarnações e desencarnações, até retornar ao seio divino como unas. Mas, filhos de Deus capciosos inventam meios de iludir o povo e com isso manter na cegueira. Não ensinam e não doutrinam nada, apenas querem colher o dinheiro de cada um, o trabalho e o suor de cada um. E sobre os foras daqui, ou os cabritos, o pai disse que esse evento poderia atrasar alguns anos, um pouco antes de desencarnar. É claro que um evento dessa magnitude, um dilúvio de fogo, não aconteceria e não acontecerá da noite para o dia. São eventos paulatinamente que vêm acontecendo. Quem tiver olhos de ver, que vejam. Vamos à leitura do boletim e vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Vamos à leitura do boletim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão o reino de Deus. Mas, fora da lei de Deus, ninguém o fará. Entendam do princípio, ó Deus, de sua impoluta justiça, dos dons espirituais que distribui a seus filhos e do divino socorrismo dos anjos, que quer dizer espíritos mensageiros de Deus. Mas tenha na consciência que por cima da lei de Deus ninguém passará, sem sofrer as mais rigorosas punições, na carne ou fora dela. Imundos clericalismos e bastardosismos, fabricados por homens, desejosos de surrupiar os dinheiros e as sujeições dos ignorantes, encheram a humanidade de todas as marcas, das mais engodantes ou mentirosos. Fingimentos, idolatrias, siamescas ginásticas e vestes palhaças que engodam os tolos, mas, por cima da justiça divina e da lei de Deus, nunca passarão, porque terão de responder até o último ceitil. Não findará o segundo milênio sem que as punições previstas em Mateus, capítulos 24 e 25, e o Apocalipse, capítulo 17 a 21, não punam severamente os cabritos e os joios, todos quantos desviaram os filhos de Deus dos divinos ensinamentos, os que Deus vos enviou por Moisés, os profetas e Jesus. Primeiro,
Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, e etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vida do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derramo de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartais de mim, vós que obrais a iniquidade, não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há um encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumpre no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 12, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais
seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arroques de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. É necessário, mais do que esse divino documentário, para vos provar que, por Deus, só haveria grandes dotados de dons, os profetas, videntes e outros dons distribuídos por Deus, para servir de graça os filhos de Deus, vindo a ser uns e outros altamente conscientes, misericordiosos, jamais parasitas, vendedores de palavrórios, enganadores, e também farturas de idolatrias, de encenações palhaças, as que rendem os dinheiros e as sujeições dos ignorantes? Por causa das traições clericais e muitas outras, Deus enviou Elias, o anjo poderoso, para restaurar tudo e entregar a Bíblia final, prometida no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. E quem quiser se conscientizar das divinas promessas, leia e viva as divinas verdades seguintes. Com o livro Evangelho Eterno e orações prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, e com ele no mundo, cumpre o prometido em Joel 2:28, enchendo os cultos divinistas de farturas de vidente, porque a humanidade vidente é que irá realizar o prometido por Deus em Isaías, capítulo 11, a divina civilização, porque em Deus nada volta atrás. As terrificantes punições previstas por Jesus e o Apocalipse, que reduzirão os viventes a 1/3, não quererão saber dos religiosismos de quem quer que seja, visto que atraiçoando os divinos ensinos que Deus entregou por Moisés, os profetas, Jesus, em lugar de viver a divina misericórdia, que é filha da lei de Deus vivida, andaram comprando e adorando os engodos, as mistificações clericais e muitas outras, se enchendo de culpas perante a impoluta justiça divina. Deus, o único Senhor absoluto, o da lei e das divinas graças mediúnicas, mandou Elias escrever mais de 40 prodigiosas orações, dentre elas a oração de Bezerra de Menezes, dentre elas a de Bezerra de Menezes, que graças divinas produzirão aos que se fizerem misericordiosos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo,
através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos a quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de suas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo o divino exemplo de Jesus Cristo. Graças a Deus. Quem foi Bezerra de Menezes? Foi a última encarnação do apóstolo Lucas, o médico, o que escreveu um dos evangelhos e o inconfundível livro dos Atos dos Apóstolos. Saiba que, para ser misericordioso, importa ser do princípio que é Deus, sua justiça, seus dons divinamente cultivados, seus 10 mandamentos vividos, e não esqueçam, procurar sempre como fizeram os grandes bíblicos, contactar com os anjos, que quer dizer os espíritos dignos de serem mensageiros de Deus, como a Bíblia prova do Gênesis ao Apocalipse. Espírito da verdade. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, o anjo mensageiro ou poderoso do Apocalipse. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com a leitura dos boletins semanais, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Lembramos sempre que os boletins são lidos na íntegra. Duvidem de tudo que você ouviu aqui, mas procurem pesquisar e, olhando no espelho da lógica, tire suas conclusões. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim.